Eba, pessoal, bem-vindos! Deixa eu baixar o som aqui. Bem-vindos a mais uma live super especial. Dessa vez com Maíra Dias, de Jardinagem Sensitiva, uma super amiga minha que está em Portugal. Então esse é o nosso Conexão Portugal sobre diferentes formas de jardinar. Vou chamar a Má aqui para a nossa conversa, vou apresentá-la e vou deixar ela se apresentar também. Deixa eu chamar a Má aqui. Pronto. Estou eu com o quê? Enquanto isso, com a minha infusão de... Vocês sabem do que é, né, gente? De feijão borboleta. Oi, Má! Olá, tudo bem? Bem-vinda! Deixa eu baixar o som aqui pra gente. Obrigada! Adorei essa água de frutair com essa água azul de feijão borboleta da Estou Vitória. aqui, ó, tomando uma infusãozinha. Olha só, já ficou tão... Esse já tá até quase negro, né? Ó, a infusão diferente. Super! Tomar Foi demais. Como está o tempo aí, Má, em Portugal? Olha, Má em por incrível Lisboa, né? em Lisboa, estou em Lisboa, né? Está chovendo, assim, que é algo incomum. Muito raro. Nossa, é verdade. Diferente da Irlanda, né, que só chove, aqui é incomum uma chuva, é impressionante. Você já passou por diversos lugares, né? E é isso que a gente vai falar também na nossa live de hoje. Então, vou apresentar oficialmente a Maíra Dias. Ela é jardinista brasileira, como vocês percebem. Ela morou muito tempo também aqui em São Paulo. Conheci a Má através do Sabor de Fazenda, do Viver Orgânico, que fica aqui em São Paulo, na Vila Maria. Então nós nos conhecemos, começamos a trabalhar juntas por lá e ficou, né, Má? Ficou a amizade, Sim. ficou o trabalho. E ela passou por diversos lugares, a formação, ela é geógrafa, mas ela tem várias formações também na parte de agricultura. Então é isso que eu quero que ela conte um pouquinho pra gente. Má, conta pra gente primeiro o seu caminho lá atrás, nesse universo da geografia e como que você entrou no universo da jardinagem. Conta para todo mundo. Bem-vinda! Obrigada! E que lindo esse boldo aí atrás de você, tá arrasando. Então, eu estava falando aqui no Instagram que, bom, o boldo não dá para ficar dentro de casa, né? Ele morre, não morre rápido. Eu já tive um dentro de casa que nasceu sozinho, ele ficou aí um mesinho, 2 meses vivendo bem. Mas ele ficou tão lindo porque eu tinha usado para uma outra gravação para ficar de cenário que eu falei, vou deixar mais um dia. Então ele tá aqui, mas ele tem uma pedra enorme aqui atrás, porque se eu tirar a pedra, o vaso cai para frente. Toma, tá lindo, lindão, pendente. Então, Gabi, essa trajetória, né, como foi? Eu me formei como geógrafa, como você disse, e depois da minha formação, quando eu concluí, né, a formação, eu conheci a permacultura. Então, na verdade, a minha chegada, né, na jardinagem, nesse universo das plantas e tudo mais, foi através da permacultura, que, na verdade, é um design de assentamentos humanos super sustentáveis, né? A gente estuda o design na permacultura. E tem vários braços da permacultura. Um deles é a bioconstrução, o outro é a agroecologia, né? E eu me encantei pela área da produção de alimentos, inicialmente. E aí foi quando eu saí realmente viajando pelo Brasil para conhecer as iniciativas que estavam trabalhando com permacultura.
e eu fui parar no sertão da Bahia. E eu fiquei morando um tempo lá, trabalhando com agricultura regenerativa no sertão da Bahia e fazendo os jardins. Nós trabalhávamos muito com as xerófitas, né, que são cactos, as agaves, né, que não precisavam de água, porque estávamos de fato no sertão da Bahia. E é ali que começou de verdade assim o meu contato com as plantas e com esse universo da jardinagem. E já foi logo de cara, né, com a Marcia Hanze, né? Quem não conhece e queira conhecer, ela é uma grande pensadora aí da permacultura, uma das pessoas que levou a permacultura, na verdade, para o Brasil. E ela é uma pessoa... Me corrija se eu estiver errada. É o quê? Australiano? Mas surgiu mais na Austrália a permacultura? A permacultura? Sim, sim, sim. A permacultura surgiu na Austrália. Exatamente. Aí foi se espalhando com o Bill Mollison, né? E aí, aos poucos, vai se espalhando pelo mundo. E a Marcia foi uma das pioneiras da permacultura no Brasil. E ela tem um centro de agroecologia ali em Tucano, no sertão da Bahia, que é uma experiência lindíssima, lindíssima. Ela criou um jardim e regenerou toda a terra em um local que não é solo, areia, né? Aliás, o solo de lá é extremamente arenoso, é como se fosse uma praia. E ela transformou tudo num lindo jardim, utilizando muitas técnicas de agricultura regenerativa e permacultura também. Então, foi lá que tudo começou. E ela é uma bruxona, assim, né? Se eu posso dizer assim, mas ela é uma pessoa que tem uma conexão com o universo sutil das plantas. E isso também me pegou muito, né? Desde o início, né? Desde o início a vida já me colocou em um lugar que onde já rolava essa conexão, né? Com esse universo sutil das plantas. E, eu lembro muito enfim, de você falar do cajueiro. Ah, pois é, a história do cajueiro. É uma história bem interessante mesmo. Ela faz uma vivência lá no espaço, né? Para o pessoal saber, né, qual é a história do cajueiro. E uma das vivências que ela faz é que é como se a gente fizesse um acordo com a natureza, né? Então a gente vai, encontra um local na natureza e lá a gente vai manifestar para a natureza que a gente está ali para trabalhar com ela, né? Eu quero trabalhar com a natureza. Então eu subi num cajueiro maravilhoso que tinha lá, que era o vovô, a gente chamava de vovô. E eu subi no alto do cajueiro e eu dei um grito que eu realmente queria trabalhar com a natureza. Eu quero trabalhar em parceria com a natureza. E foi assim. E aí eu escuto uma voz do além dizer: aí sim, hein? Agora vai dar. Eu também, está aceita. E, na verdade, era um amigo que estava trabalhando lá embaixo do cajueiro, o Tião, que deu esse grito. E eu falei, nossa, né? Porque ela pedia para que a gente manifestasse, né? Dissesse e esperasse um sinal. E eu falei assim, gente, o Tião foi o meu sinal. Mas você já fazia comunicação com as plantas desde a época. Pois é, já cheguei comunicando. Era Teta Healer. Veio de outra forma, veio de uma pessoa, mas era o cajueiro te falando. Era bem isso mesmo, mas foi muito especial. Mas aí, desde então, realmente, depois disso, eu segui trabalhando com a natureza, né? De todas as formas. E aí, fui para São Paulo. Acabei chegando no Viveiro Sabor de Fazenda, né? Quando eu cheguei lá, pensei, gente, o que eu vou fazer aqui, né? No meio da selva de pedras, né? E aí a gente encontra aquele oásis, aquele lugar incrível, maravilhoso, que conecta tantas pessoas nessa mesma frequência, né? Que foi onde nós nos conhecemos. E a partir daí eu continuei estudando não só a permacultura, mas também a agricultura sintrópica, né? E sempre trabalhando, realizando e implantando jardins que trabalhem com os conceitos da permacultura e da agricultura sintrópica. Porque não só trabalhar o jardim para além da beleza, né? Ou estética, mas trabalhar com a funcionalidade do jardim, trabalhar com a possibilidade de regenerar, não importa o tamanho da terra, né? Não importa se é uma propriedade, né? Um sítio ou uma quinta, como se diz aqui em Portugal, né? Não importa o tamanho disso, né? O nosso quintal, por menor que seja, ele pode ser
um refúgio ali para tantas espécies, para tantos pequenos insetos, né? Que a gente às vezes não considera, mas toda essa microvida que existe ali no solo. Quando a gente trabalha com as técnicas da agricultura regenerativa, a gente traz isso à tona, não importa o tamanho do nosso jardim, e isso é muito especial, muito E ver a lindo. mudança é incrível, né? É incrível, a transformação. Nossa, é muito bom isso, né? Esse trabalho de chegar num lugar e transformar o lugar. É maravilhoso. E trazer vida para o lugar, né? É isso que eu acho mais incrível, porque às vezes a gente chega em um lugar que está degradado, que não há, onde não há vida, né? E ali, em um instante, pronto, recupera o solo, traz vida à E tona. É pode, incrível. pode ser numa varanda de apartamento também. Eu lembro de várias alunas falando isso, falando, nossa, olha, eu não imaginava que a essa altura pudesse ter tantos insetos na minha casa, no meu jardim, né? Então, é Sim. qualquer lugar que a gente esteja, né, Má? Sim, qualquer lugar, qualquer recanto é um canto para trazer mais vida, né? Para fazer parte da história do planeta, não importa se é só a sua varanda, mas trazendo mais vida à tona, né? Não menos vida com a nossa existência, porque muitas vezes a nossa existência, né, faz com que nós, né, possamos diminuir a quantidade de vidas, né? Então que nós possamos ser agentes de ampliar tudo isso e tornar o nosso sistema cada vez mais complexo, fazendo parte dele, não importa se é na varanda, se é no quintal, se é isso mesmo, é isso mesmo. E vai ter É. tatu-bola, vai ter minhoca, e vai ter tudo isso. Vai ter marimbondo, aqui na minha casa é cheio de marimbondo. Ninguém faz nada com marimbondo, ninguém toca no marimbondo. Isso aí, é melhor não tocar mesmo. É, também. E depois, Má, você chegou a voltar, antes de você partir para voos maiores, você chegou a voltar para Bahia, não chegou? Quando depois você estava em São Paulo? Cheguei a voltar, mas como uma Uhum, visita, né? Não, uhum. não cheguei a. Não Você cheguei não chegou a morar. não, eu morei na Bahia por quase 2 anos. Quase 2 anos. Uhum, Aí voltei para São Paulo e depois só voltei para visitar os amigos que ficaram por lá, né? Mas uhum. E depois de São Paulo, para onde você foi? pois então, né? Depois de estar em São Paulo, fazendo jardins ali na Mata Atlântica, né? Porque aí já mudou o cenário, né? Lá na Bahia, a gente trabalhando no semiárido, no sertão, né? Tanto que algumas técnicas que se aplicavam lá não são necessárias numa região de Mata Atlântica, né? De floresta tropical, né? Onde a ciclagem de nutrientes, essa coisa da decomposição é absurdamente rápida, Rápida. né? É incrível, é maravilhoso, porque junta a umidade com calor e assim, em instantes nós conseguimos produzir solo de altíssima qualidade através de uma composteira ou com podas, né? Que é muito a técnica da agricultura sintrópica, né? Podar e colocar, fazer o manejo com as podas, colocar aquele material da poda direto ali no pé das plantas e das mudas, e daqui a pouco, pum, você tem um solo riquíssimo com um monte de microvida ali que surge do além, né? Que não é do além, mas enfim. Então é Muito incrível, né? rapidamente, né? Muito rapidamente. É maravilhoso assim trabalhar na floresta tropical. É incrível, porque é uma abundância, é maravilhoso, é uma abundância e é uma rapidez para tudo, né? É maravilhoso. Ao mesmo tempo, tem aquele monte de bicho, né, e inseto comendo tudo a todo momento, né? Mas, enfim, de toda forma, é maravilhoso, é maravilhoso. E no sertão, não. Tudo acontece de uma forma muito mais lenta, né? Por exemplo, o material orgânico que a gente coloca no chão, a cobertura de solo, muitas vezes, em vez de decompor, carboniza por conta do calor e da falta de umidade, né? Não há umidade. Ponto final. Então, assim, Uhum. aquele toco de madeira que você coloca ali vai ficar anos ali daquele jeito, né? Colocou uma E aí, quantidade muito grande, né? exatamente, ou até mesmo Uhum. uma quantidade pequena, né? Nós tínhamos que trabalhar, na verdade, enterrando a madeira para que ela pudesse de fato decompor, né? Então a gente utilizava algumas técnicas que as pessoas usam
inclusive em climas extremos, né, onde há neve, por exemplo, né, que também acontece a mesma coisa, congela, não decompõe. Então, nós enterrávamos a madeira para que houvesse uma proteção para quando a umidade adentrasse ali, permeasse o solo, se mantivesse ali e fizesse com que a decomposição acontecesse, né? Depois, então, de passar ali pelo sertão, pela Mata Atlântica, fui jardinar na Irlanda, né? Que é um lugar maravilhoso. A Irlanda é incrível. Você chega, assim, né? A Ilha Esmeralda, né? Nossa, quando você chega, né, com um avião para pousar ali em Dublin, você já começa a ver aquele verde que é um tom de verde maravilhoso, incrível, que não existe em nenhum outro lugar do mundo mesmo. Assim, maravilhoso. E por quê? Aí você começa a entender o porquê, né? Porque água é o que não falta naquele lugar. De maneira nenhuma, né? Falta. De maneira nenhuma, nenhuma. A Irlanda está localizada em uma região do globo terrestre, né, em que as correntes de ar se encontram, vindo do norte e do Equador, né, as que vêm do Equador indo em direção ao norte, as que vêm do norte indo em direção ao Equador, e ali elas se chocam, né, correntes de ar fria e quente, provocando uma quantidade de chuvas, assim, não existe chuvas como nós temos no Brasil, né? Na zona tropical, principalmente, A tempestade. torrencial, né? Uhum. Torrencial, não há. É uma chuva constante e, assim, fina, super fina, mas é realmente o tempo inteiro, né? E um distanciamento pela localização também no globo terrestre, né? Ela está num ângulo que a incidência solar é diferente. Então, a temperatura é sempre baixa, a quantidade de luz é muito pouca, sempre, né? Tá sempre nublado. Tanto que, Uhum. assim, musgo, você não tem essa de planta de sombra, tá? É planta de meia sombra e planta de luz direta. Não, você planta musgo em qualquer lugar da Irlanda, assim, porque Vai tá ter uma super abundância. super, sempre nublado, muito úmido, porém, apesar da umidade, muito frio. Uhum. Então, a decomposição também é lenta, não é tão rápida, né, quanto a gente tem aí na Mata Atlântica, né? Também é uma decomposição muito lenta. Então, aquela cobertura que você vai colocar de solo, ela vai durar ali muito tempo. Ela não vai se decompor tão rápido. Ou mesmo uma leira de compostagem que você faça, vai demorar muito, né? Em 3 meses aí no Brasil a gente tem composto maravilhosamente pronto, né? Na Irlanda não, na Irlanda pode chegar até 12 meses para você conseguir obter mesmo um material bom para utilizar no jardim, né? E, porém, tem uma coisa incrível que eu adoro, que é essa sazonalidade, né? Que é diferente A aí marcação. Uhum. na marcação das estações. É uma delícia de viver, né? Porém, traz uma complexidade para o jardinar que a gente não tem na tropicalidade, né? Que é o planejamento. Então, é necessário planejar. Se você gosta de jardim, é muito importante planejar o seu jardim na Irlanda, por exemplo. Então, assim, o inverno é um momento para planejar o jardim, preparar o solo, mas porque senão você vai perder o tempo. E se perder o tempo, só o ano que vem. O ano que vem. Assim. Que é algo que a gente está desacostumado, estamos mimados a isso e a gente não percebe, né? Aqui no Brasil. Exatamente. Aí a gente não Tudo precisa pode o ano plantar o todo. tempo todo. É. Exatamente. É maravilhoso isso. É maravilhoso. É muito bom, mas né, na Irlanda não. E o que é muito especial também é quando chega a primavera, né? Que aí é realmente a primavera da Disney, né? Eu costumava dizer, né? A primavera da Disney. Porque é isso, né? Os bulbos começam a surgir, e as tulipas, e os narcisos. Ah, é uma Uma festa de explosão, né? flores.
É uma explosão, é lindíssimo, né? Os lírios e os campos, né? Começa a brotar flor para tudo que é lado, né? Uma festa de bulbos, é uma festa de bulbos que a gente não tem muito costume, né? Uhum. Na Mas ao verdade, né? sul tem um pouco, mas nem não é, não chega a isso, né? Ao que se vê em outros países. Não se chega, não se chega. E é delicioso, porque cultivar bulbos no jardim é se dar uma surpresa, né? É se dar uma surpresa, porque às vezes você até esquece que plantou e de repente, É né? igual Vem à plantar a toa. batata, né? Quando você vê, tem um monte lá embaixo. Só Exatamente, que é é o assim. contrário, né? Sai em cima. Bulbos de flores, assim, é encantador, encantador. Alguns, né, exigem alguma técnica, precisam ser retirados. Principalmente, eu acredito, na zona tropical, né? Porque senão alguns podem se decompor mesmo. Como a gente tem essa umidade, esse calor muito frequente, né? Alguns podem se decompor quando estão no período de dormência, né? Uhum. Agora, na Irlanda não, porque o período de dormência é exatamente o período de frio, né? O inverno. Então vai ficar ali dormente, não vai ter problema nenhum, não vai se decompor, né? E assim que chega ao fim do inverno, início da primavera, tudo começa a brotar e é tulipa para tudo que é lado. Ai, é Você saiu de incrível. lá na primavera ou não? Não, não foi. Foi inverno, né? Foi, foi, Da Irlanda. foi final, sim, foi o final ali, né? Eu saí da Irlanda em outubro, Uhum. então tava ali, final do outono, entrando em inverno, né? Você chegou a ver todas as estações? Viu, né? Vi, eu fiquei por um Uhum. ano, fiquei por um ano, passei por Ah, todas. aham. E é lindo, assim, aí o inverno, né? Caem todas as folhas, é aquela coisa mesmo, assim, o outono, então, eu cheguei no outono e fui embora no outono, né? Chegar no outono também foi maravilhoso, porque você começa a ver a paisagem mudar, com aqueles tons de vermelho, laranja, amarelo, nossa, assim, incrível, as paisagens são E é um maravilhosas. reloginho, né? Virou, em Exatamente. poucos dias já muda completamente, né? Muda mesmo. É muito legal acompanhar isso, né? A gente não tem esse costume aí. Pra gente é tudo sempre verde. A gente não tem muito, né? Se a gente olhar para a floresta, né? Para a Mata Atlântica, não tem muito essa coisa das flores, né? Tem a coisa das folhagens, né? As Uhum. folhagens são as, as coisas que reinam, Naturalmente assim. falando, né, Má? Sim. Uhum. Sim, Uhum. naturalmente falando, né? Aliás, porque Não é flor nós colorido, né? É. não é colorido. A paisagem natural não tem esse colorido das flores, né? Ele tem o verde da mata. É um verde Mas escuro, diferente do verde da Irlanda, né? Que é mais sim, claro. Uhum. é mais claro. É Mais incrível. O vivo, né? verde mais vivo, exatamente. Mas a quantidade de água justifica, né? Porque, por exemplo, Uhum. a pessoa quer ter um gramado no jardim no Brasil, vai precisar de uma irrigação, né? É muito raro você ter um gramado que não use uma irrigação. Na Irlanda, gente, irrigação pra quê? Não existe rega, é regar. Regar é uma coisa que vai regar o quê, né? Assim, vai regar, tá muito Vai pouco regar as ali. plantas de dentro de casa, né? E olhe lá, porque a umidade do ar também. Exatamente. Não, eu lembro quando eu chegava lá, porque a gente tem o costume, né? Você planta uma muda, faz a rega, né, gente? Depois que você plantar, não esquece de regar. Os jardineiros irlandeses, eles não fazem isso, eles plantam e tá bom. Tipo, aí eu falo, e era engraçado, ele falou assim: não, nós não vamos regar. Não precisa regar, Maíra. Eu falei assim, gente. E era bem assim mesmo, porque o solo estava sempre úmido e daqui a pouco vai chover. Então, vai regar para quê, né? Não precisa, sem necessidade. Um clima completamente do que a gente está acostumado por aqui e um clima completamente diferente daí, né? De Portugal. Muito, muito, muito. Eu penso assim, né? Eu sempre costumo pensar nos elementos da paisagem, né? Eu acho que a Irlanda ela é muito Adoro. terra, né? Uma delícia. É muito terra e água. Assim, é pura água a Irlanda, né?
É incrível. E Portugal já é uma outra paisagem. É muito perto, na verdade, né? A gente está muito perto, Portugal da Irlanda, né? Mas Uhum. é exatamente a posição geográfica, essa inclinação no globo, que dá uma diferença tão grande, né? Porque nos trópicos a gente está nessa parte mais chapada, né, do globo. Então não tem uma diferença tão grande. Por mais que você ande longas distâncias, é muito parecido, né, o clima. Aqui não, então a gente tá, o quê? Um voo de 2 horas, né? Uhum. Ou 1 hora e meia, não é uma distância tão grande, né? Mas a paisagem já muda completamente, completamente, né? Portugal é muito mais seco. Ao contrário da Irlanda, o que mais me impressiona aqui desde quando eu cheguei é a mesma questão da irrigação. Mesmo jardins de rosas, por exemplo, que, né, as rosas são super rústicas, né? Por exemplo, requerem pouquíssima água. Aqui os jardins de rosas são todos irrigados, irrigados mesmo, com linhas de irrigação. Então é impressionante, né? Olhar e falar é muito mais seco. Uhum. Realmente a quantidade de chuva é muito menor, né? A Irlanda também, em alguns períodos do ano, tem um fotoperíodo longo, né? Tem dias muito longos. Portugal também, né? Portugal também. Aqui, por exemplo, vão ter momentos que a gente vai ter 14 horas de luz do sol, 15 horas de luz do sol, que é maravilhoso para cultivar as aromáticas, né? Não é à toa que tem alecrim nascendo Elas assim. amam, né? O aroma é 40-70 do globo, né? A 40-70 em cima, 40-70 embaixo são os melhores lugares, né, para ter as aromáticas. Sim, e aqui, sem dúvida, é o lugar das aromáticas, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Você, um alecrim, e fora que, né, a gente está muito perto do, né, o Portugal ainda está muito perto da região do Mediterrâneo, então, né, o rosmaninho, por exemplo, que é uma lavândula também, né, nativa, que brota, assim, do nada, né? Alecrim também, que brota do nada, enfim, então... É maravilhoso, é maravilhoso. Eu lembro, eu estive um pouco pela França também, ali no sul Ah, da ia te França, perguntar isso. Aham. na região do Mediterrâneo. E fomos fazer trilhas, né, caminhadas e tudo mais. E era incrível, porque a gente chegava em lugares muito rústicos. E eram campos de alecrim nativos e espontâneos. Tomilhos, né? Tomilhos super floridos, né? Incrível, porque aí, né, a gente vê um tomilho florido no Brasil, A gente vê um ramo, né, florido, é bem assim quando mesmo. ele floresce, né? Quando ele floresce, exatamente, exatamente. E aqui é incrível, assim, ali na região do Mediterrâneo mesmo, da França, eu lembro de ter visto um tomilho pendurado em uma rocha, mas penduradíssimo, assim, todo florido, maravilhoso. E eu assim, gente, que E aquele coisa, aroma né? intenso, né? É, você passa Super. por perto, esbarra, você fala assim, nossa, senti o aroma do alecrim, senti o aroma do tomilho, que é algo diferente do Sim, que a gente tem aqui, né? Mesmo cultivando essas plantas, você esbarra, pode ser que não libere tão facilmente, porque a quantidade é menor de óleos essenciais, né? porque aí na região tropical a gente não tem, né, essa diferença do fotoperíodo, né, entre as estações, é sempre mais ou menos a mesma coisa, né? E é incrível, incrível. Os oréganos também, né? Eu acho maravilhoso, né? Você vai ao mercado e compra a floração do orégano seca, né? A gente aí mal usa, né, a floração do orégano. Aqui a gente, na verdade, nem sabe muito que o que a gente usa seco é a floração, né? E daí a Sim. gente sempre cultiva as folhas, né? Cultiva a planta em si, e a folha aqui não tem esse aroma, né? Então é muito mais fraco. Então, às vezes, o E aí, orégano é sempre decepcionante por aqui. sim, sim, exatamente. Fala, plantou meu orégano, mas ele não tá legal. Acho que aconteceu alguma coisa errada com ele. Alguém falou assim, ó, meu orégano, Didi, meu orégano não, desculpa, meu alecrim sempre morre.
Alecrim é uma planta, Má, me corrija se você acha diferente ou traga sua opinião. É uma planta que ela gosta de menos, uma quantidade menor de água, mas tem que ter uma estabilidade de água, né? Essas flutuações muito grandes no jardim de umidade, eu acho que podem matar o alecrim. Sim, sim, mas olha só que interessante que a Quinta do Madeira disse assim agora, né? Estou em Portugal, tem um alecrim Ah, de 1,60 m, mais rústico não há. É incrível, né? São essas diferenças mesmo climáticas. Exatamente, assim, o alecrim aqui é muito rústico. E aí no Brasil ele é muito rústico também, mas é como você falou, às mas vezes ele a é gente. cultivado, né? Ele é forçado, né? Exatamente, ele é forçado, ele é forçado. E é isso, né? Eu vejo que assim, não é que não quer água aí, a gente tem que fazer essa rega constante, né? Como você falou, com uma constância, pouca quantidade, mas não sufocar a planta. O alecrim é uma planta independente, né? Ela não É. quer ser sufocada. Assim, não me cuida muito, não, que eu não quero, né? Eu não quero. E muita luz do sol, né? Eu conversei com algumas pessoas do Feng Shui e eles me disseram que eles costumam, que, né, dentro da teoria do Feng Shui, sempre se tem um alecrim na cozinha. E uma amiga sempre falou, ai, mas meu alecrim sempre morre. Eu falei, mas tem sol na sua cozinha? Ele recebe a luz direta do sol? Ah, não. Eu falei assim, Não tem como. não tem Vai como. durar pouco tempo, mas, né? É, Nesse caso, exatamente. independente do lugar, né? Independente do lugar, não importa se está na Irlanda, Portugal, Brasil, Bahia, seja onde for, com certeza vai precisar da luz do sol e tomar um cuidado aí com essa rega. E isso que é super legal, né? É algo que eu falo sempre que alguém pergunta assim, cultivo dessa planta, como que faz? Pesquisa da onde ela veio, né? Se você pesquisa da onde essa planta veio, você vai entender como que você cultiva ela, né? Então, a grande sacada, eu acho que é a gente tentar trazer isso tudo que você falou de dinâmica, né? A dinâmica que essa planta tem na natureza. Claro, a gente não consegue reproduzir a região do Mediterrâneo no Brasil, mas o que que você pode fazer, né, para se assemelhar? Uhum. Sim, eu acho que isso é uma chave, na verdade, né, para quem gosta da jardinagem e de plantas e tudo mais, é perceber o que você tem, né? Seja a planta, seja o ambiente, seja o tipo de solo, né? E sempre fazer esses paralelos, né? Então, por exemplo, eu tô na Irlanda, eu quero cultivar um cacto. Eu vou plantar o cacto no jardim lá fora? Não, porque o cacto vai realmente, ou uma suculenta, né? Eu vou pôr a suculenta no meu jardim externo? Não tem como, né? Então, realmente, a gente precisa entender qual é a necessidade daquela planta, o que que ela precisa. E muitas vezes, olhando a característica da planta, a gente já consegue entender o que ela precisa, né? Se a gente pega, por exemplo, é, plantas com folhas enormes, né? Eu vejo que aqui em Portugal é uma tendência muito grande essa coisa das marantas, né? Uhum. Principalmente nos centros urbanos, porque as pessoas moram em apartamentos. E os apartamentos aqui, a maior parte deles não são avarandados, né? Eu vejo assim, os mais antigos, né? Então, essa coisa das marantas virou uma Da febre, né? floresta, né? Trazer a floresta para dentro de casa, né? É, exatamente, o Urban Jungle, No tem, Urban. assim, tem uma onda disso, né? Na verdade, nos centros urbanos em geral. Mas se a gente olha para a maior parte das marantas e das plantas de interior, a maior parte delas tem folhas enormes, né? Por quê? Né? Porque são plantas que estão ali na base da floresta, né? Então elas estão, na verdade, sob a sombra das Do árvores. céu. Elas Uhum. Exatamente. Então, elas precisam ter folhas grandes para ter uma área maior de captação da luz solar. E uma Porque, cor mais escura, né? exatamente, né, com mais clorofila para absorver mais ainda mesmo a luz do sol. Então, olhando para as plantas, a gente consegue perceber o que elas precisam, né? Elas estão ali, a forma delas é uma comunicação, é uma forma de comunicação, né? Ou então as suculentas, por exemplo, né, É, que armazenam água.
Ó, o próprio boldo, né? O próprio boldo, Como ele é. exatamente. Bom, lembrando vários tipos de boldo, várias plantas são chamadas de boldo, mas olha, é quase uma suculenta, né? Ele é, com certeza, armazenando, né? Tá retendo água, né? Uhum. Exatamente. Então é isso, é uma planta que vai precisar de uma rega tão constante? Não, né? Ela vai saturar se a gente colocar muita água, se regar com muita frequência. Então, observar, né? Observar as plantas. E mesmo o boldo, né? Tem uma coloração mais clara, né? É uma planta, por quê? Porque gosta de estar ali, é luz direta do sol, não precisa, né, ter uma coloração mais escura. Ou até mesmo, eu tô com um alecrinzinho aqui perto de mim. Ah lá, as folhinhas bem fininhas, né? Pequenininhas, não precisa de uma área enorme. E E mesmo voltada por para conta da. cima, né? Exatamente, voltada para cima, né? E não precisa dessa área de absorção tão grande da luz do sol. E não pode transpirar muito, né? Porque as plantas que têm a folha grande, elas fazem uma alta quantidade de processo de transpiração. O alecrim, por estarem. Isso já diz também sobre essa planta gosta de muita água, pouca água. Né? Se ela não transpira muito, quer dizer que ela vem de um clima que não tem uma quantidade de chuva com frequência, né? Porque ela não tem abundância de água. Então ela tem folhas menores, Uhum. justamente para não ter esse processo da transpiração acontecendo em grande quantidade, né? Que às vezes a gente até Então, vê, né? a gente até vê É exatamente. gutação, né? Se não me engano. Sim, A gente às vezes vê nessas plantas bem bolinhas, bem pequenininhas, bolinhas de água, né? sim, é muito lindo. Eu acredito que até por isso, né? O alecrim é o garoto do momento hoje, né? Mas Total. mas é algo assim, que rosmarinos, né, é originário de orvalho do mar, assim, algo que vem, alguma coisa assim. Eu acredito que por conta dessas bolinhas mesmo de água que ele apresenta de vez em quando. Enfim. Por, é, por conta do vento também que bate do Mediterrâneo e leva o aroma leva o aroma do mar, vai o aroma do mar junto com o aroma do alecrim junto, né? Que delícia, né? Mas perguntas aqui. Meu orégano está secando, os galhos e o alecrim também morre sempre. Aí a gente falou do Hum, alecrim morrendo. A gente, às vezes, isso sem pensar em condição, né, de ambiente, quero que você traga até a sua opinião com relação a isso e as diferentes visões, Mar, por onde você passou. Eu vejo aqui no Brasil, a gente, às vezes, não estou falando que é essa a questão, mas a gente muito apegado com as plantas de não usar. A gente cultiva e não usa. E aí a uhum. planta morre, né? Então, plantas que são plantas são perenes, mas a gente às vezes, por exemplo, uma hortelã, né? Ela tá linda, tá linda, tá linda, você não faz nada porque ela tá linda e depois no fim ela acaba morrendo. Então, o que que você falaria sobre essa questão de usar o que se planta nas diferentes áreas que você passou? Olha, eu acho que é engraçado, né? Porque como também minha trajetória sempre esteve muito ligada com jardins e hortas, né? E realmente produzir para comer. Então eu acho que mesmo na Irlanda, assim, a gente realmente produzia para comer. E é isso mesmo, né, gente? Eu acho que a poda para a utilização da erva, principalmente as ervas, né? As ervas são plantas que se a gente quer mantê-las sempre bonitas, é necessário podar, né? É fato, é necessário podar. Então, a poda de colheita vai manter a sua planta sempre com vitalidade, porque ela vai estar sempre brotando, né? A Porque é um poda é um dano, né? estímulo. É um dano para ela e isso aumenta a imunidade, aumenta óleos essenciais, se for aromática, né? Sim, ou até mesmo a necessidade de brotar, né? Então, assim, fez uma poda, é um estímulo para a brotação da planta, né? Tipo, opa, perdi um galho, tenho que produzir mais.
Então, né, a planta pensando seria de certa forma. Mas até o orégano, por exemplo, os galhos do meu orégano estão secando. Eu já vi isso muito comum. As pessoas que cultivam orégano, né, na jardineira de casa e tudo mais, as folhas da ponta do orégano estão ótimas, né? Mas aí você vai chegando lá no miolinho da planta, tá tudo seco. Por quê? Porque a pessoa nunca podou, né? Então, ela começa a perder as folhas mais velhas e continua produzindo folhas novas nas pontas. Então, se a gente faz uma poda de colheita para usar aquele orégano, né, ele vai estar sempre cheio, sempre brotando ali, né, desde a base do caule. Com folhas E novas, né? Uhum. com folhas novas, exatamente. Tem que usar sem medo de ser feliz, né? É. Agora, a Margarida falou assim, o que acontece, o que fazer com plantas que têm pulgões, né? Daí a gente traz um pouco do que a gente estava conversando antes, né? A gente precisa saber o que está acontecendo. Claro, pulgão é normal aqui no Brasil, a gente tem muito, mas o que está Uhum. acontecendo para a gente ter esse excesso, né? O que a gente não deseja dentro de um jardim é a infestação. A gente deseja que Uhum. tenha independente da espécie que esteja ali, mas que tenha saúde a planta. Agora, o problema é se está realmente causando um dano maior. E aí, o que eu acho, né? A questão do pulgão é também o faltou água, faltou água, faltou água, faltou água, veio uma abundância de água. Depois da abundância de Uhum. água, explode de pulgão. O que você acha, Má? Sim. Eu acho também, ó, eu percebo que o pulgão, ele está sempre relacionado a algum estresse hídrico, né? Ou foi essa falta por muito tempo e aí, bum, um monte de água e aí rola um estresse hídrico, ou foi a falta, ou é uma rega que não está adequada. Eu percebo que isso acontece muito nas mudanças de estações, porque a gente às vezes não muda a nossa rega, né? O clima muda, então, e a gente não muda a nossa rega. Então, aquela planta que recebia uma quantidade de sol menor, agora recebe uma quantidade de luz do sol direta maior. Então, o que que eu preciso? Eu preciso colocar um pouco mais de água, mas aí eu mantenho aquela rega que eu usava lá no inverno, principalmente nos lugares que tem as estações marcadas, né? E aí gera um estresse hídrico da planta. Os insetos, para mim, eles são sempre indicadores, né? Eu acho que é legal a gente não se assustar com a presença deles, de ai meu Deus, a planta tá com cochonilha, tá com pulgão. A gente vai buscar a solução, mas entender por que que o pulgão veio, por que que a cochonilha veio, né? O que que faltou aqui, né, no meu cuidado da planta para que isso acontecesse, né? Faltou um adubo, faltou eu alterar a minha rega de acordo com a estação, né? E aí fazer a prevenção, que tem muitas caudas legais até para ela, né? Se procurar, acho que aquela tem uma cauda muito boa para pulgão, que é aquela caseira de De pimenta com pimenta e alho, que eu alho? acho Uhum. sensacional, assim, é muito fácil de fazer, dá uma busca aí, É um vai achar chazão, rapidinho. né? Só toma É um cuidado na hora de aplicar, né? Não aplicar em direção do vento, porque senão vem pro olho a pimenta. Exatamente, exatamente. Mas é um chazão, né, de pimenta com alho, deixa esfriar, coa, dilui com um pouco de água e vai lá e borrifa nas plantas, né? É maravilhoso pro pulgão. Acaba com o pulgão. O pulgão é o mais fácil de acabar também, é o mais fácil de resolver. É. Tem outras questões, outros insetos e às vezes doenças, né, que são mais difíceis. O pulgão realmente é algo mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Selma falou: mudei meu alecrim de lugar e ele está morrendo. Estou arrasada. É, alecrim, tem algumas plantas que elas não gostam muito de serem mexidas de ambiente, né? Você mudou para um ambiente completamente diferente, pode ser que sinta. Então, se você não consegue pôr no mesmo lugar de antes, pelo menos tentar reproduzir esse ambiente que ele tinha de antes, né? Sim, boa. Planta não anda, né, gente? Eu sempre penso assim, se planta gostasse de ficar mudando de lugar, ela ia ter perna, pé, mas não. Então, sempre sente, né? Às vezes nem vai morrer, né? É a Selma o nome dela. Uhum.
às vezes, Selma, não vai morrer, às vezes ele está se adaptando, tem que dar uma olhada, né, se realmente ele está só se adaptando ou se ele está sentindo mesmo, porque está faltando alguma coisa para ele, né? Eu acho que isso é comum, esse processo de adaptação das plantas quando a gente muda elas de lugar. Mas você falou assim, planta não anda, né? Lembrei de um artigo científico que falava, comprovava que planta andava, né? Que tinha uma espécie, mas nesse caso, né? O que aconteceu? É uma espécie que ela era rizomatosa, não lembro qual que é. Rizomatosa, ela cresce, né? Para quem não sabe, quem tem caule embaixo da terra, e ela tem esse poder de rebrotar em outros lugares, como a hortelã. E foram vendo ao longo dos anos que conforme os humanos se aproximavam da floresta, a mesma espécie, a mesma planta, não era só a mesma espécie, era a mesma planta, ela começava a morrer uma parte dela e ela crescia mais para longe. E conforme avançava a população, né, a urbanização, a planta ia indo para longe da Olha urbanização. só. Gente, que incrível, né? Então, não, mudei, gente. Planta pode andar. Tem um módulo no meu curso. Ai, não, nossa, ó, me deu um branco no Doutrina das Assinaturas ou não, Doutrina das Assinaturas, que eu falo que a planta tem todos os sentidos que a gente tem, né? E Uhum. ela tem todos que a gente tem e muito mais, né? Então dá pra gente olhar por esses lados. Planta ouve, planta tem um sistema circulatório também, um pulsar do coração, um bombeamento aí. Então são seres muito especiais que você é apaixonada também, né, Má? Sim, total, né? Eu penso muito nisso, assim, imaginar, né? A gente pensa nesse processo, né? Como são seres incríveis, né? Seres que eles estão ali aparentemente imóveis, né? Paradinhos, mas não estão. Tem tanta coisa acontecendo, né? Ali naquele ser e ele está oferecendo tanto para todos nós e para todas as espécies, né? Não só medicina, não só sabor, mas está oferecendo ar, né? Está oferecendo tudo, todas as condições para que outras espécies possam viver, né? Então, eu acho que as plantas realmente são, só por ser no planeta, né? Já são seres muito generosos, né? Por ser assim, e é o que a gente tem muito que aprender com elas, na verdade. E falando sobre isso, não tem como a gente não falar dele, né? O Stefano Mancuso, que é um italiano que ele fala da inteligência vegetal, ele sempre defende, né? Tem até um TED, para quem quiser pesquisar, esse TEDx, né? Esse portal, não estou falando que é igual, mas tipo YouTube, que é com ele que ele comprova a inteligência das plantas. E ele tem vários livros, também vale super a pena quem tiver interesse para conhecer a inteligência vegetal, ler os livros dele, que são incríveis, assim, são muito especiais. É maravilhoso, né? É como não é a vida secreta das Não, plantas, A Vida gente. Secreta das Plantas é outro. Não, Ela não está aqui e, perto. não, um que até não é tão recente, mas acredito que é um ano atrás, né? Da comunicação entre as árvores na Daí A Vida floresta, Secreta das Árvores. a Aham. vida secreta das árvores. Eu tô confundi com assim. A Vida Secreta das Plantas existe, o livro, só que hoje em Sim. dia não sei como que é a questão de Portugal, se existe esse livro ou não. Ele, se não me engano, ele é traduzido, mas ele é de 1960, 70. Então, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente só compra no sebo. Mas ele também fala dessa inteligência, né, do poder de comunicação das plantas, que é lindo, né? É lindo, de percepção delas também, né? Do que está acontecendo ao redor e das intenções, né? Eu lembro uma que foi muito marcante para mim, como a planta reagia à intenção da pessoa, né, com ela. E eu acho sensacional essa passagem desse livro, de como eu lembro, né, o autor estava fazendo vários testes, né? E um dos testes foi se aproximar de uma planta pensando em queimá-la, né? E a forma como ela reagia
de em perigo, né? Se sentindo em perigo. Eu achei impressionante, impressionante. Ele fazia a leitura com o. Ai, que tem polícia, né? Ai, não lembro o nome do equipamento, mas ele fazia a leitura dessa forma e começava a fazer assim uma atividade é, ali Celular, né? celular muito grande, de impulsos muito grande, né? É É, lindo. é, Nossa. é lindo, bem Hoje em dia tem interessante. diversos autores que falam sobre isso, né? Deixa eu ver mais Uhum. perguntas. Devemos colocar adubo na sementeira? A Sara perguntou. Olha, eu acho que eu gosto de colocar adubo na sementeira. Eu acho interessantíssimo a planta já nascer com um aporte legal de nutrientes, né? Assim, eu acho que a qualidade da sua mudinha vai determinar a qualidade da planta. Mas eu acho que não é todo tipo de adubo. Eu acho que a gente tem que saber que tipo de adubo colocar. Pode Por queimar, exemplo, né? A semente. exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, um composto, eu também não colocaria. Por quê? Porque nasce tanta coisa, né, do composto, Você não até vai você saber o que saber que qual é. é. Exatamente. Ah, o que que eu plantei aqui mesmo? Vai nascer tanta coisa. Então, eu já não colocaria um composto. Mas, por exemplo, um bocache, né? Eu lembro que mesmo no sabor de fazenda, nós usávamos muito, né, nas sementeiras, bocache, a torta de ninho. Eu acho que Os dois misturados, né? Uhum. sim, os dois misturados. E fazia uma diferença absurda, né? Nós fizemos vários testes e eu lembro nitidamente a diferença entre as plântulas, né? Plantadas com bocacha e torta de ninho e as feitas só com substrato para sementeiras. Porque o que que acontece? O substrato para sementeira, ele é, né, teoricamente tem que ser bom, né? É bom e tem que ter todos os nutrientes que elas precisam, mas muitas vezes é muito solúvel, né? Essa nutrição ela vai embora muito rápido, porque é realmente só para ser de passagem. E acaba que muitas vezes não dá o aporte necessário para que a plântula se desenvolva de um jeito realmente legal, né? Para estar bem firme e forte para ir para o vaso ou para a terra, ou seja para o que for. E se a gente não dá esse começo legal, ela vai passar 3 meses dentro da sementeira e não vai para frente, né? E quando você muda de lugar, pode ser que ela realmente morra, né? Sim, sim, isso é muito Olha quem comum. está aqui assistindo a nossa live. Sá, lindeza! Que saudade! Sá, entra aí para falar com a gente, ó. Vai ser ótimo, Né? adoro. Agora o Instagram deixa. Super legal. Adoro essas lives. Deixa eu Vem, Sá. ver aqui. A Lígia perguntou qual a proporção de secos e orgânicos, acho que de frescos, para adubação, para fazer o composto, para fazer o composto De orgânico. a proporção entre carbono e. Então, eu gosto, eu sempre uso no mínimo 3 para 1. Eu Como? acho Três? que eu uso 3 para 1. Eu uso 3 para 1. Eu acho que dá uma textura melhor pro Não, mas composto no três fim. é quem você coloca? 3 dos secos. 3 dos secos Jura? para um úmido, sim. Nossa, Eu aqui eu uso, tipo, dois de úmido, um de seco. Olha só, também, eu acho que a arte da compostagem também é isso, é incrível, né? Porque é o que a gente fala. É muito como que a coisa, à medida que você vai jardinando, você vai pegando o seu jeito, né? No começo, a gente pega, né, o jeito de um e olha na apostila e procura no Google e na internet. Depois que você pega o seu jeito, né, você vai desenvolvendo de acordo com você. Eu percebo que para mim a textura fica melhor se eu coloco 3 de seco para 1 de úmido no fim, né, no resultado final. Uhum. Principalmente se for aquela composteira caseira, né, das minhocas, por exemplo, que A não tem caixa, né? a caixa, exatamente, que não tem uma drenagem tão interessante quanto uma composteira de chão.
né? Mas eu gosto, e aí me vem com uma textura melhor, não fica muito empapado no final para mim. Aham. Eu acho que a minha acaba às vezes dando certo só por conta de que eu não uso a serragem. Eu uso folhas, eu uso às vezes até um pouquinho de galho também. Acho que se Eu for só também. a serragem, vai dar uma empapada mesmo. Eu também, eu prefiro também usar mais as folhas, eu acho que dá um resultado bem legal. E eu acho que o importante também, não sei como é a composteira da Lígia, mas é importante que os úmidos fiquem muito bem cobertos, né? Se for uma composteira a céu aberto, por exemplo, Ah! Falei que dava. Não acredito! Não, e aí tocou meu telefone, eu falei, ai meu Deus, não atendo, eu continuo na live, o que eu faço? E aí quando eu volto, tinha esse convite. Eu falei, vou clicar, quem sabe? Agora, se não me engano, é 4, 6, não sei. 4 ou Uma 6 que pode ir alegria, né? todo mundo junto. delícia! Que linda! Meninas, que bom ver vocês falando sobre isso que a gente ama tanto, né? Tá. Sim. E você é a união da gente, né? Conta um pouquinho. Sim, sim. Bom, na verdade, não eu, mas o Viveiro, o Sabor de Fazenda, né? Que é esse lugar de tantos encontros, de tantas parcerias, né? Eu não sei quem conhece, acho que quem está assistindo a gente já ouviu falar do nosso Viveiro. E lá esses encontros tão especiais acontecem. E lá eu acho que a gente pode ainda, né, vivenciar muitas experiências. Eu vi a Má falando dessa coisa dos adubos. Enfim, lá a gente faz todas as experiências possíveis e necessárias para a produção de mudas. E eu acho que daí, individualmente, né, Gabi e Má, a gente vai fazendo o desenvolvimento, cada uma nas suas casas, cada uma da sua forma, fazendo os testes de como essas mudas se desenvolvem nos quintais de casa. Né? E eu acho que lá é esse lugar onde as pessoas apaixonadas pelas ervas, pelas plantas, se encontram e colocam todo esse... A gente fervilha quando está lá e troca as ideias. Eu estava procurando umas fotos e achei uma foto de nós três. Eu até vou mandar agora. A gente plantando uns tomates. Quer dizer, acho que a Maíra tinha acabado de enfiar uns tutores para o tomate. E aí nós nos abraçamos e fizemos essa foto. Vocês lembram disso, gente? Desse dia exato, não, tá? Eu também não tô lembrando, sabe? Eu não sei Ai, se é naquela hortinha perto da cozinha. exatamente! Na Tá horta? bom. Na horta, do lado Na da horta. cozinha. Uhum. É. Tá. Uhum. Enfim, então é isso. Essa nossa união tem a ver com esse lugar tão especial que é o Sabor de Fazenda, né, gente? Então, Quem for de São Paulo, aproveita. a Hoje em gente dia Vai tá agora tá conhecer. fechado, né, Fá? fechado, mas Ai, é verdade. E quando acabar tudo isso, quem não é de São Paulo e estiver no Brasil, vá conhecer a Sabor de Fazenda. Faça esse sim, favor para si mesmo, porque é incrível. A quinta. Pode falar, Fá. não, é só que é isso, é um lugar onde as coisas realmente acontecem, onde esses encontros tão fantásticos acontecem e a gente consegue compartilhar, porque às vezes o ato de jardinar é um ato muito solitário. Né? Uhum. E eu acho que lá a gente faz coisas, por exemplo, o concurso, né, Gabi, que a gente fez, são coisas que a gente consegue compartilhar com outras pessoas apaixonadas pelas plantas e deixa de ser tão solitário, porque eu vejo assim, mesmo quando eu estou jardinando, eu gosto de jardinar sozinha também, mas eu amo poder compartilhar com vocês, assim, com vocês que jardinam muito e com muita experiência, com quem não jardina, enfim, então O que deu certo, o que deu errado, né? sim, porque dá errado também, Nossa. né, menina? Dá Nossa Senhora! errado, né, gente? Porque eu acho que o jardim é um laboratório. Por mais que a gente faça curso, converse, troque, pesquise no Google, é jardinando que a gente aprende, né? Observar essas dinâmicas entre as plantas, a dinâmica do São seres solo. vivos.
Exatamente. Então é maravilhoso mesmo se permitir errar, né? Tá tudo bem errar, tá tudo bem uma planta morrer, coloca na composteira, volta pro ciclo e tá tudo certo, né? Nossa, eu E aprendo muito sobre o desapego, cara, aqui no jardim, no quintal, né? A hora de podar, que a gente tem tanta. É tão importante podar, mas que às vezes, cara, tipo um hortelã, quando ele tá lindo, é a hora de cortar ele, uhum, senão daqui a pouco ele. E é sobre isso, né? Ou mesmo ralhar. Ralhar uma cenoura. Sei lá, você plantou um Nossa, monte de aí cenoura e aí tem é que ralhar. desapego mesmo. E é isso que a gente pratica, coisas que muitas vezes são difíceis para gente. Como, por exemplo, desapegar, aceitar a morte de uma planta, né? Vida e morte o tempo todo está ali nas nossas mãos, e coisas que não estão nas nossas mãos, não é sobre a gente, não está no nosso controle. Então é é, tudo isso que a gente aprende. Eu estou vendo o Bruno é. aqui batendo palminha, querido. Ele também, essa semana, ele é um bartender, mixologista, né, Bruno? Você conta, e ele plantou um vaso de ervas muito lindo, enfim, então é muito legal ver que as pessoas, todos estamos juntos, né? Muito Cada gostoso. um jardinando do seu jeito, mas essas trocas, né? Sim, sim, Tá, a exatamente. Tati perguntou, estão abertos? Não, né? Mas fala como que está funcionando. Então, Tati, a gente está funcionando por, como fala, delivery? Não, Drive-thru. drive-thru. Então, você faz o seu pedido, a sua encomenda no WhatsApp, e aí vai buscar, ou pede para um Uber e buscar, enfim. Enquanto está essa fase vermelha, a gente está fechado, mas eu imagino que a partir da semana que vem a gente já esteja aberto. Mesmo porque lá é um lugar super seguro, né? É um lugar aberto, nós estamos tomando todos os cuidados, enfim. Então, podem ir na Sabor de Fazenda que vai ser legal. E a Sabor de Fazenda deixa várias pessoas com uma vontadinha a mais. Por exemplo, a Quinta está perguntando em Portugal onde compraria manjericão santo. Eu acho que no Olha, cantinho das aromáticas não tem. eu também acho que não, e eu acho que é o lugar onde poderia ter, mas eu acho que não tem. Eu E acho que é um lugar em sementes, Portugal meninas? Eu que acho que poderia ter. sementes elas encontram em algum, mesmo que venha de outros países, pode fazer essa Sim. importação? Pode. Pode ser. Eu acho que talvez seja a alternativa mesmo, comprar uma semente e tentar cultivar, porque é engraçado, né? Essa coisa da diversidade das ervas, né? É que a Sabor de Fazenda é muito única, né? Bom, a suspeita para falar, né? Declarando amor a Sabor de Fazenda. Mas é muito, muito única mesmo, assim, porque a diversidade de plantas que vocês reúnem nessa bolsa é algo incrível, né? Porque é outra lógica e a dinâmica, né? A Sabor não trabalha com quantidade de massa de venda, né? A Sabor trabalha justamente com isso, com a biodiversidade, com divulgar as espécies, né? E o que elas. Isso é muito lindo. Mas eu acho que isso Então, tem a ver muito, com a nossa paixão. E não é só a minha e da Silvia, é a paixão de todas vocês, de todos nós. uhum, Porque, por exemplo, quando você, Maíra, achou uma planta legal, você foi lá e levou para Sabor. Gabi, uhum. achou uma erva legal, vai lá e leva para Sabor. Porque a gente sabe que ali é realmente um lugar onde a gente cuida. Da Todos nós. diversidade. Não tem tanto a ver com comercial, né? Tanto que vocês sabem o quanto a gente pena com essa parte comercial. Tem a ver muito com a paixão mesmo. E da gente manter as ervas vivas e manter essa cultura do cultivo das ervas, a biodiversidade, conhecer espécies diferentes, as punk. Então tem muito a ver com isso. Tem a ver com vocês todos, vocês, meninas, nossas parceiras, vocês, clientes queridos, que tem na gente, tem muito a ver com o Ronaldo, que cuida daquilo como tudo, enfim, então é isso. É só um Menina. monte de apaixonado reunido que dá esse É. resultado. É isso, mas vou deixar vocês, meninas, que eu invadi, eu não paro de falar, né? Continuem aí na live. Adoramos. Ó, nossa estreia com 3 aí. Nossa, Beijo, tá? não sabia realmente, vou fazer um print. 3, 2, 1.
Beijo, gatinha. Beijo, tá? Beijo, turma. Ah, Como eu Obrigada. saio, Gabi? Eu fecho? Isso. presa na live. A Gabi é nossa instrutora de assuntos diversos Digitais. da internet, digitais. Beijo, menina. Beijo. Beijo. Tchau, tá? Que delícia! Essa é uma forma da gente se encontrar, né? Além de estarmos em países, não eu e a Sá, né? Estamos na mesma cidade, mas em países diferentes, mesmo a questão da pandemia, né? Então é tão gostoso a gente poder se encontrar nessas lives, né? Muito, muito, e fazer essa troca apaixonada, né? É tão bom, é isso que a Sá falou, né? De não estar solitário, de fazer essa troca de coisas que a gente ama, né? Sobre esse universo das plantas, que é demais, é Encontrar com maravilhoso. toda essa galera aí, super apaixonado. Má, vou puxar Sim, algumas perguntas, se de repente a gente não respondeu, deixa eu dar uma olhadinha. vamos lá. Ai, deixa eu ver aqui, ó. Como cultivar? Eu vou perguntando, daí você pode ir respondendo. Como Tá bom. cultivar o manjericão italiano? Pelo amor. Então, né, eu não sei qual é a muda que a Selma encontrou, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, comprando aquela muda de manjericão italiano de mercado, né? Que o que acontece? Eles colocam várias sementes ali que é para o uso imediato, né? Então, assim, tem muitas plantas, tem muitos manjericões italianos ali, várias mudas, e elas realmente não duram praticamente nada, é realmente para poda, uso e depois descarta, né? Então, o ideal seria realmente comprar uma muda que seja única, né? Porque até as que estão de mercado daria para separar se elas fossem menores, mas já elas já estão num tamanho que realmente a planta vai sentir muito. Porque o manjericão italiano ele é delicado, né? Diferente do E se não manjericão fizer comum. podas constantes, ele fica muito mole, né? E quebra. Super, exatamente. E outra coisa que eu vejo que prejudica muito o cultivo também do manjericão italiano e dos manjericões em geral, é que as pessoas, quando elas vão fazer a poda de colheita, em vez de fazer aquela poda em todos os, né, aquela poda na parte superficial, né, podar a copinha toda dele para permitir que ele brote de maneira uniforme, a pessoa vai lá no final do galho e poda lá embaixo um galho inteiro, né? E aí começa a acontecer aquilo, de ficar com a base pelada, todas as folhas da base secando e caindo, e folha só no topo, né? Que é normal do manjericão quando a gente não faz a poda. Então, eu acho que essa é uma dica de cultivo para o manjericão italiano e todos os tipos de manjericão, que é realmente fazer essa poda de colheita na copa e tirando ali, né, vários pequenos raminhos, em vez de tirar Um um galho ramo inteiro. inteiro. Uhum. É, Boa. exatamente. Deixo minhas plantas na chuva? Isso é um problema? Uma pergunta. Né, eu não vejo como problema, muito pelo contrário, né? A água da chuva para as plantas É é adubo? a que há. É adubo, maravilhosa, maravilhosa. Eu vejo até, tem uma moça aqui de Portugal, ela tem uma página até no Instagram super interessante, a Tripeirinha. Ela é super divertida, até quem quiser seguir, né? É uma figura. E ela fala bastante das plantas de interiores. E uma das dicas dela é justamente para as pessoas colherem a água da chuva, né? Coletarem a água da chuva para regar as plantas de interior, porque faz mesmo uma diferença quando as plantas são regadas com água. Faz uma diferença absurda, né? A água da chuva para as plantas. É uma água completamente diferente da encanada, né? É muito bom, tanto que eu percebo a diferença quando a gente rega o jardim com a mangueira, né? E aí vem uma. Fica bom, né? Mas quando vem aquela chuva e as plantas recebem aquela água de forma uniforme, assim, muda o jardim, né? Parece que elas dão aquele boom. É maravilhoso. E essas foram as perguntas que a gente tinha passado reto delas. Dei uma olhadinha geral. A Adri falou assim: meu orégano é pura decepção. Acho que ela falou na hora do não aroma. Ah, pode ser. A Ai, sua Dri. mãe perguntou de receita, mas você já falou do inseticida natural. Ah, sim. E eu queria, amar, para a gente finalizar, que você falasse o que a jardinagem te ensina.
Nossa, profundo, né? Só queria saber isso. É, só isso. Eu lembrei, né? Eu assim, nossa, agora eu me senti entrevistada pela Gabi. Como é que era? Marília De Gabriela? frente com a Gabi. É de frente com a Gabi. É, adorei. Você podia fazer um quadro, inclusive. Oh, legal. Seria super legal de frente com a Gabi. Nossa, seria demais. Adorei. É, seria super bacana. Mas o que que me ensina, né? Eu acho que a Sá falou algo que é muito verdadeiro para mim. Eu acho que jardinar toca num ponto muito mais profundo do que a gente pode imaginar, né? O jardinar traz realmente um novo olhar sobre a vida, né? Um novo olhar sobre si mesmo, né? Como a Sá falou, às vezes é tão difícil fazer uma poda. Por que que é tão difícil fazer uma poda, né? Por que é tão difícil colocar um limite para aquela planta que está crescendo demais? Ou então, né, usar aquela planta já que você está cultivando para isso, né? E então eu acho que isso é incrível, assim, realmente jardinar e poder ter esse olhar dos jardins em diferentes ecossistemas me faz ver muito o que há em comum, né? Que não há uma receita de bolo para fazer jardim. Há realmente uma conexão, é você se conectar com a planta, se conectar com a terra que você tem no seu jardim, se conectar com a vida que está ali ao seu redor e ir observando e aprendendo como lidar com aquela planta, né? Cada planta vai ser de um jeito, então observando, aprendendo a lidar e se transformando na medida que você começa a fazer coisas que são difíceis para você, mas que são necessárias, né? Eu acho que isso é maravilhoso. As plantas são as plantas são grandes mestras, né? Se a gente se permitir viver Então, isso. estão nos suportando, né? Suportando, segurando a gente nesse momento, né? A jardinagem tem sido mais ainda curativa, né? Sim, pois é, né? Ainda mais agora, né? Ainda mais agora, é poder se conectar com outras formas de vida, né? Eu acho que Uhum. isso é maravilhoso E mesmo. respeitar, né? E respeitar. E aprender outras linguagens e outras formas de se comunicar, né? Que é o que a gente falava, assim, né? Você olha para a planta, ela tá te dizendo algo só pela forma que ela tem. Então, e à medida que a gente vai interagindo com elas, a gente vai entendendo isso de alguma forma, né? A gente começa a entender, começa a aprender qual Ouvir, é a né? forma de Uhum. ouvir, exatamente, ouvir. Isso é muito delicioso. Adoro. Eba. A Adri falou pra gente montar um curso só sobre manjericões. Vamos, Má? Vamos, Bora maravilha! lá! A gente tá pensando já faz tempo em montar um curso só de alguma temática, nós duas. Mas antes disso, de termos um curso, eu quero que a Má fale sobre o trabalho dela atual de agora e como que as pessoas podem seguir, o que tem pela frente. Legal, então, né? Aqui em Portugal a gente tem uma parceria com o pessoal da Oficina Verde, que é uma loja de plantas maravilhosa em Lisboa. Quem tiver oportunidade, vá conhecer. É uma graça, o Max e a Elisa que estão lá à frente, e eles são super apaixonados também por esse universo das plantas e da jardinagem. Nós temos um blog, né? Eles têm um blog da Oficina Verde, ao qual eu tenho produzido algum conteúdo para eles. Então, algumas pessoas que têm vontade de saber sobre plantas companheiras, que sempre me perguntam, tem muito conteúdo já lá no blog para dar essa pesquisada, né? Além dos projetos também, das consultorias, de ir até a casa das pessoas. E tem algo que eu gosto muito particularmente de fazer, eu sei que as pessoas gostam muito de receber, que é o personal trainer de jardinagem, né? Que é sensacional, porque é isso, quem ama as plantas não quer que alguém vá lá dar uma manutenção nas plantas deles, né? Eles querem entender, eu quero saber como que eu cuido, né, dessa planta. Então, fazer com as pessoas e passar o conhecimento A é sempre um mentoria, né? a mentoria, exatamente, também. E em breve teremos, né, estamos esperando todas as restrições de vírus acabarem, né, ou permitirem, ao menos, né, se não vão acabar, ao menos permitirem, um curso presencial na Oficina Verde
sobre sementeiras, né? E como iniciar o cultivo aí a partir das sementes, o cultivo da nossa horta a partir das sementes. Então, fiquem ligados, quem quiser ou seguir o pessoal da Oficina Verde aí no Instagram, eles estão lá sempre postando e logo menos teremos novidades. Eba, delícia. E a gente É, também, né, Má? Logo, logo. sim, a gente também, logo, logo, te espero. No caso, a gente tem que ser um curso online, né? É Por verdade, mas enquanto. por enquanto seria uma delícia também, né? Ou uma aí, outra aqui. Cada uma compartilhando a sua versão da jardinagem. Sim, seria uma delícia, com certeza. E a página também da jardinagem sensitiva, né? Que a ideia ali é algo, é trazer um pouco disso que sempre esteve por perto de mim, né? Que é falar também, né, da jardinagem sobre um olhar e uma perspectiva mais sutil, né? E energética, que é algo que sempre me encantou e esteve comigo lá desde o início, né, da minha trajetória, como eu falei, lá da Bahia. É algo que me encanta muito e já faz um bom tempo que eu namoro isso. Então, quem quiser, siga que estaremos por lá, não só falando sobre o aspecto energético, mas também sobre plantas companheiras, sobre a relação com o jardim, plantas e tudo de maravilhoso que tem nesse universo. Oba! Sigam mesmo, gente. É um conteúdo e super importante, né? E cada um traz um olhar tão especial, né? Eu adoro seu olhar, Má, o jeito que você fala das plantas, o jeito que você escreve. Sou uma grande Ai, fã sua. eu adoro o seu, né? É isso que é lindo desse mundo, né? Um adorando. Cada um tem um jeito, né? Isso que é super especial mesmo, né? É, sim, eu acho, você é super maga, né? A maga das plantas, assim, como utilizar e todas no dia a dia, né? No cotidiano, né? Não só o ir lá e jardinar, mas também como você interage com o seu jardim, trazendo, né, todos os benefícios que essas plantas têm na nossa vida cotidiana. Eu acho isso maravilhoso. Muito bom. Eba! Gratidão, Má, por essa live. A gente com certeza fará mais. Vocês podem trazer aqui nos comentários temas que vocês querem. Daí a gente combina alguma coisa. Mas obrigada pela sua participação, pela sua partilha, pela sua presença e por todo esse amor compartilhado. Ah, eu adorei, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia. E sim, vamos nos falando e que tenham mais momentos assim. Eba! Gratidão, Má. Um beijo grande. Então, Um beijo para todo beijão, mundo que beijo. acompanhou. Obrigada, pessoal. Uma delícia. Eba! Ficamos felizes com a presença de todo mundo. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, Má. Obrigado. beijo.